Muito bem, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso momento síncrono aqui. Lembrando a vocês que nós temos um horário combinado aqui, vamos passar em torno de 20, 25 minutos além um pouquinho, tá? Mas vamos procurar fazer um momento bem dinâmico, tá? E para isso, eu disponibilizei para vocês nesse link aí do Jambo, eu estou disponibilizando que vocês possam escrever. Quem quiser conferir, pode acessar o link aí que eu disponibilizei para que você possa escrever nessa tabela colorida, maravilhosa, que vai nos acompanhar por algum tempo durante o curso. Enquanto eu estou colocando a minha mesa aqui, você pode testar e você vai aparecer na parte superior da minha tela com a imagem que você quiser, eu acho. Acho que você que escolhe o... Como é que dá o nome dessa imagem que a gente assume na internet? É o nome do filme, né? Avatar. Avatar, isso aí. E, professor, o link não tá aparecendo pra mim. Tá no chat? Eu vou mandar de novo, porque você deve ter entrado depois e o link não aparece. Eu vou mandar de novo. Só um minutinho que eu estou colocando a mesa aqui e ela é quase o tamanho da minha mesa. Ok, quase lá. Canetinha. Opa, já temos alguém. Que massa. Na sala. Professor, a Emily tá pedindo para você aceitar ela. Eita, sério? Pede para acessar de novo. E não está aparecendo para mim a autorização aqui, não. Eu vou pegar lá o link para compartilhar. Ok. Opa! E agora? Esse link aí está funcionando? Beleza. Show de bola. Essa é nosso esqueleto de tabela periódica. Certo? Eu vou pedir para essa capivara simpática aqui me identificar em qual coluna se encontram os metais alcalinos. Se quiser falar. Professor, eu acho que não dá pra saber quem é quem. Porque, tipo, pra mim não apareceu nada, só o próprio site que já escolheu o avatar.
Ah, é? É automático? Ah, mas ela está se mexendo aí. Ah, olha lá. Qual das colunas que vocês acham corresponde à dos metais alcalinos? Vamos colocar aqui grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e grupo 18. Quantos períodos tem a nossa tabela? Os períodos são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas linhas aqui estão enquadradas aonde? Respectivamente, aonde coincidem os pontinhos que estão identificados aqui. Correto? Então, sexto e sétimo períodos. Outra coisa importante, que eu também falei para vocês. Todos os elementos que estão na coluna 1 em vermelho, eu posso dizer que eu tenho os... Deixa eu mudar a cor aqui. Em vermelho. Eu tenho metais alcalinos. Eu não tenho essa cor aqui, salmão. Então, eu vou colocar o grupo 2. Grupo 2. Metais alcalinos. Quem quiser me ajudar, pode falar, viu? T. Rosa. Terrosos. E alguma outra família tem nome? Como é que eu chamo o grupo 13? É a família do boro? Isso. Família. Vou abreviar, hein? Do boro. Como é que eu chamo o grupo 14? Está sendo muito importante o grupo 14, dada a necessidade da implementação das células fotovoltaicas, tá? E dois desses elementos aí são muito aplicáveis na construção, na produção de células fotovoltaicas e sistemas de condutividade elétrica. Tá bom? Então, eu diria para vocês que essa família vai se tornar cada vez mais importante. É a família do carbono. A que elementos que eu me referi da família do carbono? Carbono e silício, correto? Como é que chama a família que está no grupo 15? Tem nome especial? Família do nitrogênio. Agora, o grupo 16 tem nome.
Como é que é o nome? Calco... Qual alguma coisa, eu esqueci o nome. Isso. Calcogênios. A família dos calcogênios é encabeçada por quem, pessoal? Vocês lembram? É um elemento que faz parte da nossa atmosfera, na forma de um gás. É muito importante nos processos de produção de energia do nosso organismo. Não sabem, não? Vocês respiram ele todo A dia? Gabriela disse oxigênio. Ok. É o oxigênio que encabeça essa família. E o grupo 17 são os halogênios. Quem encabeça a família dos halogênios? Nada mais, nada menos que o elemento mais eletronegativo da tabela. O que é eletronegatividade, professor? Você saberá no tempo certo. Por enquanto, saiba que esse elemento aqui, sendo o mais eletronegativo da tabela periódica, é aquele que possui maior atração por elétrons ligantes. É esse cara aqui, ó. Professor, o grupo 18 tem nome especial? Tem. Tem. Mas o nome dele é porque ele é liberado nas flatulências dos reis, rainhas e príncipes e princesas do mundo afora? Não. Os gases nobres. Não. Eles não são nobres porque fazem parte das flatulências dos reis, rainhas e nobres. Não por isso. Nossa, que piada de mau gosto, professor. Realmente, foi de péssimo gosto. Gases nobres. O professor está sem assunto, tô. Olha só, gases nobres, por quê? Porque eles fazem parte de uma parte infimamente pequena da nossa atmosfera. Mas esses gases são importantes, por exemplo, na fabricação na indústria de lâmpadas, porque é preciso fazer o isolamento da atmosfera interna das lâmpadas sem que haja permissão da entrada do gás oxigênio, que é um forte oxidante que pode prejudicar sistemas eletrônicos que envolvem o funcionamento das lâmpadas. Além disso, o gás oxigênio também não é bem-vindo, bem como outros gases, em atmosferas internas de equipamentos de ultra análise química instrumental. No laboratório de cerâmica que eu coordeno no nosso campus, nós temos três equipamentos em que o oxigênio é isolado. Ele não entra na câmara de análise justamente por ser um contaminante, pelo seu alto poder reativo. Tá bom? Bom, outra informação que vocês precisam saber. A distribuição na tabela, essas informações, eu garanto que vocês não encontram em qualquer livro, nem qualquer professor vai te passar. Tá? Mas vocês estão tendo a oportunidade e eu passo com muito carinho para vocês. Olha só. Esses dois grupos que eu estou circulando são grupos separados na tabela periódica por suas características antagônicas. São os dois grupos mais reativos da tabela periódica, ok? Esse grupo de cá é um grupo de metais, os metais mais reativos. Mesma coisa acontece com esses caras aqui. O hidrogênio também é reativo, mas seria mais coerente que eu o associasse a esses daqui, por isso que ele está verdinho, viu, galera? Do que a esses
da coluna vermelha aqui. Alguém sabe me dizer por que apesar de verdinho, o hidrogênio está aqui na coluna 1, pessoal? No grupo 1? Primeiro, alguém sabe me dizer qual a característica do átomo fundamental que determina a distribuição dos elementos químicos na tabela periódica? O número atômico? Isso. Então, os elementos químicos estão ordenados aqui em ordem crescente de número atômico. Número atômico se é sinônimo de quê? Número de átomos. Não, de átomos não, de prótons. Isso, número de prótons. E os números de prótons são responsáveis pelas propriedades físicas e químicas dos elementos, ok? Outra coisa que é necessário trabalhar com vocês é que os elementos químicos, na verdade, eles são representações de átomos que existem no nosso ambiente, no nosso planeta, correto? Ou átomos que também são sintetizados. Não esquecer que muitos dos átomos na tabela foram sintetizados e têm uma vida útil muito curta. Mas a grande maioria deles, em torno de 78 elementos na tabela periódica, existem na Terra em condições normais de temperatura e pressão e são amostráveis. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Por exemplo, o hidrogênio ele existe em 3 versões no ambiente. Viajei aqui. Alguém sabe me dizer qual a diferença entre esses 3 átomos? É o número de nêutrons que tem neles, né? Isso. Qual a semelhança? O número de prótons. O número de prótons. Como é que a gente chama os átomos que possuem o mesmo número de prótons? Isótopos. Isso. Exatamente. Um deles é o hidrogênio leve. O intermediário é o pesado. E o extremo direito é o superpesado. Trítio. Se eu não me engano, esse daqui é o tritério. Não tenho certeza. Vou consultar isso daqui. Quem puder dar uma olhada no celular aí, me ajuda no que estiver esses nomes de vez em quando me fogem à memória. Tem um deles que é deutério. Eu acho que é esse aqui. Deutério. Deutério, trítio, tritério. Agora fiquei em dúvida, pessoal. Dá uma olhada e depois me passa essa informação. Eu sei que um deles é o leve, é o de menor massa. Não vou passar informação que eu não estou lembrando, não, tá? E o deutério é o que é alvo de pesquisas mais intensas hoje. Pelo seguinte, sabe o que as estrelas fazem? A fusão.
Já ouviram falar em fusão e fissão nuclear? Um pouco. Eu vou ser superficial, isso aí que não é o nosso alvo de estudo, tá? Fissão nuclear é o que acontece nas usinas nucleares. Lá nas usinas nucleares, físicos nucleares, engenheiros nucleares trabalham com rompimento de núcleos. Tá certo? Fusão nuclear Fusão nuclear é o que acontece nas estrelas. As fissões também acontecem nas estrelas, tá? Mas os maiores responsáveis pela produção de energia nas estrelas são as fusões nucleares, tá? As estrelas e... Deixa eu separar direitinho, senão você pode confundir. Já ouviram falar de aceleradores de partículas? Eu já ouvi falar, mas eu nunca soube o que que era. Os aceleradores de partículas que existem, o mais famoso de todos, chama-se CERN. O CERN é um laboratório acelerador de partículas que ele tem aproximadamente 78 quilômetros. Acho que é isso. Não tenho certeza não, mas acho que é isso. E ele está localizado entre a Áustria e a Alemanha. Germany. Qual é a função do acelerador de partículas? O que que ele é? Bom, o CERN surgiu da junção dos países europeus para realizarem pesquisas envolvendo, dentre outras coisas, fusões nucleares com objetivos claros de produção de energia alternativa. Vocês já devem ter visto um filme do Homem-Aranha, onde o Dr. Octavius ele produz uma fusão nuclear, só que ele produz uma fusão nuclear a quente. Essa fusão nuclear, na verdade, é uma ficção da Marvel. O homem nunca tentou fazer uma fusão nuclear a quente no nosso planeta por um motivo muito óbvio. Ele iria destruir tudo que está ao redor dessa fusão nuclear. Criaria uma estrela, e isso não é interessante. A fusão nuclear que o homem persegue é a fusão nuclear a frio. Imagine o que seria isso. Eu vou colocar em termos de magnitude. A nossa estrela maior do nosso sistema solar, ela está aqui todos os dias sorrindo para você. Só que você não pode olhar para ela durante muito tempo, né? Na superfície dessa estrela, a temperatura aproximada é de 1.200.000 graus Celsius. À medida que você avança no núcleo, a temperatura tende a ser em torno de 7 vezes isso. De 7 a 12 vezes isso, dependendo da estrela.
Na superfície, o processo que prevalece é fissão nuclear, que é o que aconteceu, o que acontece e o que aconteceu na bomba atômica que explodiu em Hiroshima e Nagasaki. Certamente, disso vocês ouviram falar no grande cogumelo matador. Certo? Ninguém fala nada, eu não estou sabendo. Certo. Se tem. Beleza. Só que a magnitude dessa energia pode ser de 7 a 12 vezes maior se eu fizer uma fusão nuclear. E é isso que o ser humano persegue, e os principais átomos envolvidos nessa pesquisa são os isótopos do deutério. Se eu não me engano, o deutério é esse cara aqui. Tá bom? O que acontece? Esse cara... Agora eu estou em dúvida. Esse é o prótio, o primeiro que você falou. O deutério é qual deles? Calma aí. Segundo. É o segundo. Esse aqui É o cara segundo. mais... É o cara muito abundante no oceano. Então, esse cara aqui está sendo muito, muito utilizado para esse tipo de pesquisa de fusão a frio. Por quê? Na fissão, você rompe núcleos e produz energia. Na fusão, você faz o que provavelmente gerou essa tabela toda aqui há milhões de anos atrás, galera. Se alguém mexeu na tabela e mudou a tabela de lugar. Tranquilo. Vamos lá. Aí, o que acontece? Em busca de energia, o homem está perseguindo isso desesperadamente. Há milhões de anos atrás, a principal hipótese de existência do planeta aposta na fusão de átomos de hidrogênio. Ou seja, a teoria que é conhecida como nucleossíntese aposta na existência dos demais elementos a partir do hidrogênio. Por quê, professor? Porque a gente está notando que, paulatinamente, aos poucos, a concentração de hélio na nossa estrela está aumentando. Ah, professor, é por isso que lá na filosofia, lá na história, o homem criou uma teoria chamada de heliocentrismo. Isso. Teoria que acreditava que o Sol é o centro do universo, o que não é uma verdade. Certo? O Sol é uma estrela de sétima categoria, um negócio assim. Então, sétima magnitude, ou seja, existem estrelas muito maiores do que o Sol. Só para você ter uma ideia. Só que a concentração de hélio tem sido observada paulatinamente no Sol e ela tem aumentado. Ora, se a concentração de hélio está aumentando, significa que a fusão nuclear envolvendo 4 átomos de hidrogênio está gerando átomos de hélio com maior frequência. Para quê, professor? Para o Sol emitir a radiação que emite todos os dias e que faz com que a gente tenha boa parte do dia claro. Dos nossos dias claros. Ok, gente? Então, essa teoria
que acredita que o Sol que o hidrogênio deu origem aos outros elementos, é chamada de nucleossíntese, tá bom? E ela tem a ver, sim, com o Big Bang. Se alguém ia fazer essa pergunta, prontamente já respondi. Bom, pessoal, mas esse não é o objetivo é instruir vocês. O que eu quero falar? Na tabela periódica, cada elemento desse aqui representa conjuntos de isótopos que existem na natureza, assim como ocorre com o hidrogênio. Entendido? Então, vocês vão ver na tabela periódica mais adiante que cada elemento tem a sua massa atômica. E vocês vão ver que essa massa atômica é um número bem quebradinho. Por quê, professor? Porque essa massa atômica, na verdade, é o resultado de uma média ponderada que leva em conta a porcentagem de existência de cada isótopo, cada um existente, vezes a massa de cada um. Como para cada elemento químico podem existir de 2 a 10 isótopos diferentes, para alguns elementos, esse número é extremamente quebrado. Então, as massas atômicas são números quebradinhos. Eu estou fazendo uma fórmula aqui que a gente vai trabalhar, vocês vão calcular comigo mais para frente, quando a gente estiver em cálculos, tá? E aqui o somatório das porcentagens total, que equivale a 100%. Ok? Isso representa como que se calcula a massa atômica desses elementos. Mas, professor, como é que eu avalio a massa de um átomo que é tão pequenininho? Ótima pergunta. O homem tem se aprimorado cada vez mais. E você não me perguntou como é que a gente sabe a composição do Sol se não dá para coletar a amostra do Sol. A curiosidade científica de vocês tem que aumentar, viu? Faz mais pergunta. Eu gosto de gente curiosa. Pode fazer o favor de perguntar mais, viu, galerinha? A gente não tem uma câmera que tira foto e reconhece o tipo de átomo, partícula, do que um corpo é feito? Câmera? Como assim? É Câmera algo de assim, que celular? normalmente quando a NASA manda foto colorida, eles vão, pegam aquela foto, que na verdade não é colorida, preto e branco, e eles vão lá, reconhecem o tipo de partícula do que aquele corpo celeste é feito, vão lá e colorem. Poxa, gostei da sua explanação. Quem é que falou comigo? Ana Clara. Ô, Ana, que satisfação. Me falaram que você não ia poder participar. Fico feliz em saber que você está aí. A minha internet estava meio ruim, só que depois eu entrei. Beleza, ótimo. O que acontece, Ana e demais colegas? Essa análise que você está falando aí é apenas um dos tipos de análise que existem, mas é possível fazer um mapeamento, sim, de diversas matérias. A gente tem, inclusive, esse aparelho dentro do nosso campus acoplado ao microscópio eletrônico. Ele faz um mapeamento dos elementos que existem numa folha, por exemplo, de planta ou num pedacinho de cerâmica. E ele faz um mapeamento com pontos coloridos. Ele aponta, por exemplo, o átomo de potássio com uma cor, o átomo de sódio com outra, e por aí vai. Esse tipo de tecnologia é a tecnologia baseada na luz que o Sol emite. O cara que enunciou, foi responsável por essa revolução científica, lembram-se daquele efeito fotoelétrico? Lembram-se dos modelos atômicos que a gente finalizou?
e que a gente falou do efeito fotoelétrico? Do Einstein? Que deu ao Einstein um prêmio Nobel? Quem sabe me dizer o que é efeito fotoelétrico? Por exemplo, você tem um núcleo aqui, você tem a eletrosfera aqui. O que é efeito fotoelétrico? Eu tenho um elétron aqui. O que Einstein falou que era possível acontecer com o elétron? Vocês se lembram? E aí que eu pego o pessoal, a galerinha pelo pé, hein? Quem está estudando, quem não está, hein? Eu vou mandar uma síntese lá de modelos atômicos lá para o AVA, para o pessoal fazer a revisão, para reestudar o assunto, que está próximo de fazer uma atividade avaliativa, e o pessoal não está estudando, está achando que química é brincadeira, né? Ah, química do IFES é moleza, eu vou tirar só 10. É isso que vocês estão pensando? Bem que João me falou que a turma é muito boa, eu posso arregaçar a turma, posso pegar pesado nas provas. João é o coordenador. Ninguém fala nada. Essa é a turma dos silenciosos? Só 10. Não, que decepção que eu, Douglas. Fala sério, não. Só felicidade. Efeito fotoelétrico é o seguinte. Vamos supor que você pegue um pedaço de carvão, que esse seja hipótese, tá, galera? O átomo de carbono presente no carvão, ok? Carvão é basicamente carbono. Aí você aquece esse carvão. O que o carvão acontece com o carvão quando ele aquece para você fazer churrasco? O que você nota que acontece com ele? Ele queima. Ele queima e quando ele alcança aquele... Porque vocês sabem que tem que ter o braseiro. Qual é a mudança do estado inicial para o braseiro, que é o tempo, que é o momento ideal para você colocar a carne, para você poder assar? Já observaram alguém fazendo churrasco? Eu nunca vi isso. Nunca? Tenham curiosidade. Quando ele fica ao rubro, quando ele fica vermelho, ele formou o braseiro, certo? Sim. Aí, numa distância ideal, você coloca a carne numa altura que a carne vai ser selada, né? Que é formar aquela camadinha de queimadinho que muita gente gosta, né? Então, o que acontece? Nesse momento, o que está acontecendo com o carbono? Ele está emitindo uma luz. O que acontece com ele para emitir a luz vermelha, que é característica dele? Olha só, ele recebeu energia, você forneceu energia na forma de calor para ele, aí ele migrou para o nível energético maior. Só que esse nível energético não é o dele, não é o natural dele. O que esse elétron imediatamente faz? Ele retorna. Só que quando ele retorna, galerinha, ele emite essa energia na forma de fótons. Esses fótons podem ser convertidos também em calor. Essa conversão não é perfeita. Certo? Tanto é que a queima do carvão, ela emite calor, né? O que basicamente está acontecendo para emitir muito calor? Você está rompendo as ligações químicas entre os átomos de carbono que estão ligadinhos lá no carvão. Certo? Então, são as ligações químicas que estão sendo rompidas. Então, você está mexendo com a eletrosfera. Na eletrosfera, você também causa vários efeitos fotoelétricos. Então, o carvão muda de cor de preto para vermelho rubro. E prescreve o que Max Planck enunciou. Max Planck falou assim,
teoria do corpo negro, você pode aquecer um corpo e esse corpo, em algum momento, pode emitir luz. O que o Einstein fez foi explicar como esse processo de emissão de luz acontece, enunciando num artigo o que ele chamou de efeito fotoelétrico. E o Einstein fez isso se baseando no que Planck já tinha publicado e no que Niels Bohr, lembra do Niels Bohr? Tinha publicado como modelo atômico, porque o Niels Bohr tinha feito um experimento químico onde ele gerou várias raias, várias chapas fotográficas com linhas que ele associou às camadas da eletrosfera. Se lembram disso? E mudou o modelo de Rutherford. É com esse modelo que a gente passa a trabalhar, que é o modelo de eletrosfera com níveis de energia. Beleza, galerinha? Então, assim, na eletrosfera de um átomo, existem no máximo 7 níveis. São esses 7 níveis que estão representados nas camadas da tabela periódica. Então, a gente pode ter certeza que todos os elementos que estão no quinto período, todos esses aqui, têm 5 níveis de energia, têm 5 camadas nas suas eletrosferas. Os que estão aqui na linha 4, no período 4, têm 4 camadas na sua eletrosfera. E assim por diante. Cada um desses períodos tem os elementos que são representados por átomos no nosso ambiente que possuem um número de camadas correspondente ao período em que eles estão enquadrados na tabela. Alguma pergunta até agora? Então, por exemplo, se eu te pergunto, hipoteticamente, chama esse elemento aqui de delta e pergunto para você, quantas camadas delta tem na eletrosfera? O que você vai me falar? Uma. Camadas na eletrosfera. 4. Ah, Isso. 4. 4. Se eu falo que o outro camadas átomo hipotético aqui, ó. Ele quer dizer que camada de valência? Isso, camadas de níveis de energia. Se eu chamo outro elemento aqui de teta, estou usando só letras gregas, tá? Teta. Parece com O, mas é um teta. Ele está aqui. Quantas camadas na sua eletrosfera ele tem? 5. 5. Se eu chamo outro elemento que está aqui de gama. Não, vamos usar uma letra maiúscula. Ômega, que lembra uma ferradura. Alguns falam que é a bunda do elefante, mas eu prefiro tratar como uma ferradura. Quantas camadas ele tem na eletrosfera? 3. Isso. Todos entenderam? Sim. Então, na tabela, os períodos servem para isso. Eles enquadram os elementos de acordo com suas camadas na eletrosfera. Entendido, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Sim. Ok. Então, eu vou escolher outro elemento aqui e vamos começar a caracterizar. Meus amados, vocês se lembram que eu falei para vocês que todo elemento que pertence a essa coluna aqui tem uma característica? É por isso que eu perguntei a vocês por que o hidrogênio está aqui? Porque ele Esses finaliza... eram os não metais, né? O hidrogênio, na verdade, ele se parece mais com os ametais do que com os metais que estão nessa coluna. Mas ele está aqui por um motivo. Vocês sabem qual é? Eu acho que é o número atômico dele. Deve. Essa é a hora. Porque talvez ele é mais leve? Tem a ver com a distribuição dos elétrons.
você tinha falado isso por causa da ordem. Alguma coisa assim. Eu esqueci. Todos os elementos que estão nessa coluna finalizam sua distribuição em S1. Não se esqueçam disso, galerinha. Eu vou colocar uma tabela dessa aqui para vocês. Vocês façam a gentileza de preparar a tabela do jeito que eu fiz aqui para vocês. Tá bom? E carreguem essa tabela para cima e para baixo para fazerem seus exercícios. Todos que estão no grupo, na coluna 2 aqui, terminam sua distribuição em S2. Todos que estão na coluna 3 vão terminar sua distribuição em D1. E assim eu vou continuar até o final do meio da tabela. Estão entendendo? Alguma pergunta? Sim, então basicamente todas as fileiras verticais são sobre quantidade de elétrons que tem na camada de valência, é isso? Subníveis que finalizam distribuição eletrônica. É que eu Certo? aprendi distribuição eletrônica sem os subníveis aí, às vezes desses bugs. Tudo bem. Essa é a hora de vocês aprenderem a fazer o refinamento. Beleza? Aqui comigo. Então, continuando, aqui no grupo 13, na coluna 13, todos terminam em P1. Grupo 14, P2. Grupo 15, P3. Grupo 16, P4. Grupo 17, P5. Grupo 16, eu vou ter uma peculiaridade. Esse primeiro, que só tem uma camada igualmente ao hidrogênio, vai terminar em S2. Alguém pode me perguntar, por que ele não foi enquadrado aqui então, professor? Uma ótima pergunta. Na verdade, o hidrogênio, ele foi enquadrado aqui e muitas tabelas, dentre elas a da IUPAC, colocam o hidrogênio aqui no meio. Por quê? Porque um hidrogênio é um elemento sem família. Talvez porque ele seja o primeiro de todos. Então, ele tem características muito peculiares dele. Tá? Por que o hélio foi enquadrado aqui, professor? Porque ele tem propriedades de gases nobres. Gases nobres. Então, todos os demais que estão aqui, até aqui, não posso informar isso em relação a esse cara ainda, que ele foi informado há pouco tempo. Esses elementos aqui foram informados há pouco tempo, inteirando o 118, e todos foram descobertos por russos, tá? E são extremamente instáveis. Então, falta ainda alguns dados desses elementos, dentre os quais as características deles, se eles efetivamente se enquadram nas fileiras que eles foram colocados, porque eles estão ordenados, estão seguindo o ordenamento histórico da tabela. Então, até agora, deu muito certo ordenar os elementos em ordem crescente de número atômico, porque todas as famílias têm elementos que têm qualidades, características muito, muito semelhantes. Então, aqui, todos que estão daqui até aqui finalizam suas distribuições em P6. Ok? Continuando nossa... Né? Oi, pode fazer a pergunta. Eu disse ok. Beleza. Agora eu entendi porque alguém mexeu a tabela.
Foi para tentar me ajudar e eu agradeço. Eu não tinha visto. Aqui embaixo, pessoal, continua a sequência. Está faltando o quê, professor? Está faltando os F. Então, esses caras aqui, tanto esse como esse, terminam em F. F1, F2, F3. Isso persiste até o último aqui, F14. Tá bom? O último aqui, para fazer um link com essa posição aqui, é o cara que termina em D1. Vocês entendem por quê? Porque são os links com essas posições aqui. E por que, professor, não colocaram essas duas fileiras aqui? Porque a tabela ia virar uma concertina, uma precursora de sanfona. Não ia ficar legal. Entendido? Tudo bem? Posso prosseguir? Estão Tá, gostando de entendido. aprender sobre essa senhora que já tem 100 anos? Olha só, essa senhora... É interessante e complicado ao mesmo tempo, mas é da hora. Isso. 50 anos de pesquisa estão aqui envolvidos nessa tabelinha que vocês estão vendo. Tá bom? Pesquisadores europeus, pesquisadores russos, pesquisadores norte-americanos são os mais envolvidos nessa tabela. Tá bom? A tabela periódica, para informação de vocês, quando se fala em ciência no mundo, ela é a segunda coisa mais lembrada. A primeira coisa é o átomo. Beleza? Ela é muito importante, realmente. Bom, ela contém 118 elementos, né? Desses elementos, a grande maioria esmagadora, é de metais. Então, todos que estão em vermelho, esse rosa salmão aqui, esse rosa choque, variações de rosa, lilás, e roxo ou lilás, sei lá, o que vocês acharem melhor, são todos metais. Então, existe uma classificação de grupos de elementos, uma classificação de grupões, vamos dizer assim. Tá certo? E essa classificação eu vou escrever aqui para vocês. Vou apagar isso aqui, tá? E vou escrever para vocês. Todos os elementos que terminam em S e em P são chamados elementos representativos. Não pode esquecer isso, viu, galerinha? Nunca caiu no Enem. Isso quer dizer que a probabilidade de cair é muito grande. E a tabela acabou de fazer 100 anos, tem muito pouco tempo. E tem um agravante. Uma grande mulher que foi envolvida na descoberta de 2 elementos radioativos fez aniversário, né? E o reconhecimento dela é cada vez maior. E existe um movimento de empoderamento da mulher na ciência. Meninas, fiquem bastante felizes, porque as mulheres merecem muito. Tá bom? Essa mulher é a Madame Curie. A Madame Curie, ela foi casada com Pierre Curie. Professor, Oi? boa tarde. Vou ter que sair da sala agora, porque deu meu horário. Eu preciso de fazer uma coisa aqui. Tá, tudo bem. Mas essa aula está sendo gravada, tá? Depois você pega o link. Bom,
Continuando, então, a Madame Curie descobriu o elemento polônio, que foi envolvido nas pesquisas do Rutherford. Lembra que o Rutherford colocou um elemento radioativo dentro de uma caixinha de chumbo? Então, foi o polônio. Então, a Madame Curie foi a única cientista que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel na mesma área. Então, mulheres, sintam-se orgulhosas, tá? Meninas da sala aí. A ciência... Oi? Pode falar. Ela não ganhou 2 prêmios Nobel na mesma área, ela recebeu 2 áreas diferentes. Não, foi em física. Foi em 2, professor. Quase certeza que ela ganhou 2 prêmios Nobel em 2 categorias diferentes. Foi só ela e mais uma pessoa que ganharam em 2 categorias diferentes. Olha, só ela que ganhou na mesma categoria, física. Deve haver algum equívoco aí da sua parte. Dá uma olhadinha no Google. Confere lá no Google. Ela tem 2 prêmios Nobel de Física. O Linus Pauling tem 2 prêmios Nobel também, mas são em 2 áreas diferentes. A Madame Curie, não. É na mesma área. Dá uma olhada. Quem puder me ajudar aí, para não passar informação errada, né? Só se o livro que eu estava dando uma lida e o filme dela também está errado, né? Ó, olha assim. Olha só. A primeira pessoa é a única mulher a ganhar 2 vezes, além de ser a única mulher a ser premiada em 2 campos científicos diferentes, mas dentro da mesma área de física. Oi? Oi? Estão me ouvindo? 2 campos dentro da física, mas dentro da área de física. Para mim ela era química, professor. Não, ela trabalhou com químicos, ela é física. A formação dela era física. Naquela época, a formação era mais de estudo, né? Então, aqui no Wikipedia, está dizendo que era física e química. Mas a formação dela era em física. O marido dela que era químico, se eu não me engano. Ela dividiu o primeiro prêmio Nobel com o marido e mais um cara. E o segundo ela ganhou sozinho. Olha aqui. Ela compartilhou o prêmio Nobel de Física em 1903. Ah, não, tá certo. A colega tá certa. Ia falando besteira. Tá certo. Beleza. A colega tá certa. Tá certo. Então vamos corrigir aí. Quem foi que me corrigiu? Dá o mérito para ela. Peter. Beleza, Peter. Muito obrigado pela informação. É isso mesmo, Peter. Tá aqui. Achei. Desculpa aí, galera. Ela ganhou um prêmio Nobel de Física em 1903. Em 1911 foi o prêmio Nobel de Química. Tá certo. Peter está correto. Só que ela foi a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel na mesma área científica, de ciências da natureza. Porque o Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel também, mas foi um na área de humanas, porque ele ganhou um prêmio Nobel de Química e depois ganhou um prêmio Nobel da Paz, que é na área de ciências humanas. Desculpa aí, galera. E ela foi escolhida como a madrinha da química no Brasil.
no Ano Internacional da Química, a Madame Curie, ela foi escolhida madrinha do Brasil. Motivo de orgulho para todos os brasileiros em... Professor, Oi? mas esse negócio de madrinha, padrinho tem para todas as áreas ou é só química? Não, a SBQ escolheu, cada sociedade nacional elegeu um cientista para homenagear. E o Brasil, a SBQ, que é sediada na Unicamp, escolheu a Madame Curie. Nenhuma das sociedades estrangeiras escolheu a Madame Curie. Só o Brasil. Pra vocês terem uma ideia. Nem a Polônia escolheu ela. Santo de casa não faz milagre, né? Você vê como é que a mulher ainda é pouco reconhecida dentro do universo científico. Precisa de reconhecimento, as nossas mulheres. Isso é um absurdo. Mas vamos continuar aqui. Então, os elementos que terminam sua distribuição em S em P são os elementos representativos, ditos representativos. E os elementos que finalizam sua distribuição em D em F são os elementos ditos de transição. A respeito disso, nós temos de transição externa, que são esses que estão no meio da tabela. Então, aqueles que terminam em D são de transição externa. E os que finalizam suas distribuições em F são de transição interna. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Podemos continuar? Professor, para fechar com chave de ouro, você podia dar uma dica para nós se tem jeito de identificar o elemento com sua distribuição só pela posição dele na tabela? Tem como obter dados muito importantes. Vamos começar? Comecemos pelo alfa. O alfa finaliza sua distribuição em quê, pessoal? Alfa finaliza sua distribuição em quê? S2, correto? Quantas camadas na eletrosfera ele tem? Então, ele vai finalizar sua distribuição em 5s2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a distribuição do alfa e descobrir quantos prótons ele tem. Sem precisar contar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2. E como ele está no quinto período, se eu não me engano, nós chegamos no alfa. 5s2. Tem um erro aqui. Vocês não falaram nada comigo. E deixaram eu escrever à toa aqui. Tem um erro. Todo mundo tem diagrama aí? Se não tiver, não tem problema. Eu vou passar também a tabela, o esqueleto, e eu acho que eu tinha passado o esqueleto lá no AVA, mas passo de novo se já passei. Se não, vou passar. Faltou esse cara aqui, ó. Eu acho que você passou sim. Beleza? Então a distribuição deles fica assim, correto? Vamos contar aqui? 2 e 2, 4. E 6, 10. 12, 18, 20, 30. E 6, 38. 38 é o número atômico do cara. Mas você não contou o número de elétrons, professor? Mas ele não está no estado elementar na tabela? Então o número de elétrons tem que sair igual ao número de prótons. Tem outra informação importante. Vamos colocar
Essa aqui é a distribuição em ordem crescente de energia. Então, vamos colocar aqui ordem crescente de energia. Professor, você se baseou em quê? No diagrama de Pauli. Está na minha cabeça, mas você precisa decorar ainda não. Você vai decorar com calma. Usa o diagrama, vai fazendo suas distribuições, ok? Vamos colocar na ordem geométrica agora. O que é isso, professor? É isso aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. O que mudou, gente? Eu estou colocando em ordem de camada. Então, ordem geométrica nada mais é do que a ordem das camadas da eletrosfera. Então, essa daqui é a ordem geométrica. Eu também consigo coletar algumas informações. Quantos elétrons de valência esse átomo tem? Se eu tiver que representá-lo na forma de Lewis. Olho a última camada, que é a camada de valência, e represento aqui a estrutura de Lewis para ele, 2 elétrons de valência. Essa aqui é a estrutura de Lewis. Gilbert Lewis foi companheiro de Linus Pauling, foi contemporâneo, na verdade, de Linus Pauling, um grande químico, mas nunca foi condecorado como nenhum Nobel, apesar de ser um grande químico. Alguma pergunta, pessoal? Posso continuar? Pessoal, se ele terminou em S, com certeza S2, eu posso dizer que ele é um metal. Tem mais, eu posso dizer que ele é um metal representativo. Por quê? Porque todos que terminam em S e P são elementos representativos. Isso. E tem mais. Eu posso dizer que ele é metal alcalino terroso. Porque todos os metais alcalinos terrosos finalizam com S2. Metal alcalino terroso. Todos metais alcalinos terrosos finalizam suas distribuições em S2. Professor, todos os elementos assim, dá para você tirar essas informações assim de forma mais fácil? Olha, como tudo na ciência, tem um grau de dificuldade que chega em algum momento. Vamos ver esses 2 exemplos aqui e a gente encerra a aula com esses 2 exemplos, ok? Primeiro vamos mexer com delta e eu vou levantar um questionamento com vocês. Beleza? Vamos lá, meus amados. Delta. Amados, me informem o seguinte. Ele finaliza a distribuição dele em quê? D6, correto? Sim. E ele tem 4 níveis de energia na distribuição, ok? Ok. Então, vamos fazer a distribuição dele. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Estou seguindo o diagrama de Pauling, ordem crescente de energia, tá? 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Depois do 5S2 vem o quê? Quem está com o diagrama aí? 4D10? 4D. Posso confiar? Não sei. Espera aí.
Vamos pegar um diagrama aqui. Não, vamos pegar esse aqui que está mais clarinho. Vamos usá-lo aqui para as nossas finalidades. Dá para enxergar aqui a sequência. Aqui está a ordem direitinho. Eu vou mandar exatamente esses caras aqui para vocês. Esse diagrama, tá? Essa foto. E aqui está a sequência certinho dos subníveis em ordem crescente de acordo com essas setas aqui, tá ok? Então vamos lá. A gente parou aqui no 4D que fica depois do 5S. Você tem razão. Mas aí você tem que lembrar que ele termina em D o quê? D6. Certo? E ele tem que ter 4 níveis na sua distribuição, no máximo. Vamos ver se a gente está seguindo isso? Ele só pode ter 4 níveis. Então, isso aqui não pode existir. Porque... Então, o último é 4D6? Então, a gente tem que tirar esse cara e tirar esse cara. Ele tem que ter 4 níveis e terminar em D6. Eu não disse que termina em 4D6. Eu disse que ele tem 4 níveis e termina em D6. Você se lembra do que eu falei? Se não se lembravam, se lembrem. Oh, professor, esse elemento é diferente do outro. O mais energético não coincide com a camada de valência. É por isso que ele é dito elemento de transição. Vamos para a página anterior para você ver a principal diferença entre elemento representativo e de transição? Aonde que está o elétron mais energético aqui? Aqui. Qual a última camada desse elemento? Aqui. Esse átomo. Aqui. Ou seja, nos representativos, o elétron mais energético coincide com a camada de valência. Nos de transição, o elétron mais energético coincide com a camada de valência? Não. Não. Nunca vai coincidir. Alguém sabe me explicar por quê? Já contaram aqui para ver quantos prótons esse cara tem? Confere. O número atômico dele, 26. Beleza? Sabe quem é esse cara aqui? É o ferro. Vocês sabiam que o ferro é o elemento mais utilizado na metalurgia, para a produção de estruturas metálicas? Sabiam? Estruturas metálicas, carro, ponte, navios, estruturas metálicas. Móveis, casas, prédios. Sabiam disso? Que o ferro é o metal mais utilizado pelo ser humano para a construção de estruturas metálicas? É porque ele é forte, né, professor? Ah, quem falou aí? Eu? Como é que é o seu nome, meu querido? Douglas. Douglas, será que é só porque ele é forte? Não, acho que não é só por isso, não. Olha só, Douglas. O elétron mais energético dele está onde? Está na camada de valência? Não. Não. O Não. que significa isso, Douglas? Que ele não expõe os elétrons de maior energia. Significa que ele é mais durável do que aquele outro metal que nós fizemos a distribuição aqui. Esse metal aqui, pelo motivo de ter os elétrons expostos na última camada, é muito mais reativo, muito mais sujeito à corrosão do que o ferro. Ah, é porque ele enferruja mais rápido, no caso, tipo isso? Isso.
E o que esses metais de transição fazem? Escondem os elétrons mais energéticos, que são os mais reativos, como se tivesse um fundo falso de gaveta. Ou seja, se você tiver que representar o ferro, quantos elétrons você teria que representar na camada de valência dele? Você teria que olhar a camada de valência 4 e não a 3. 3 não é camada de valência. Ah, professor, mas o mais energético está na 3? Está. Está escondidinho, protegido por uma casca, que é a camada de valência. Entenderam onde eu quis chegar? Então, qual a importância dos metais de transição, pessoal? São metais muito úteis na produção de estruturas, adornos e joias. Lembrem-se que, por exemplo, o mundo egípcio foi descoberto. O que foi descoberto dentro das pirâmides? Basicamente, da civilização egípcia, que vocês ouvem falar. Ouro? Não lembro. Ouro, ou seja, o que o ouro é? Um metal de transição. O que o metal de transição dura tanto, professor? Porque o elétron mais energético não está exposto na camada de valência. E isso faz com que o ouro seja muito mais durável do que, por exemplo, cálcio, por exemplo, sódio, por exemplo, potássio, que apesar de ser metais, são extremamente solúveis em água. E são encontrados na natureza só na forma de óxidos, de tão reativos que são. Entendido, galerinha? Sim. Professor, Eu vou ter que sair falou aqui. no chat, ela vai ter que sair agora. Ela perguntou se você vai fazer a chamada. Eu vou pedir a vocês para colocar o nome de vocês e na frente escreve a palavra presente. Eu espero. Precisa ser o nome todo, professor? Oi? Precisa ser o nome todo ou só o primeiro nome? Só os primeiros nomes. Ah, tá. Principalmente se só tiver um de você na sala. Pessoal, muito obrigado pela presença. Tá? Estuda esse material com carinho. Vocês arrebentarem qualquer questão que cair desse assunto aí. Tá bom? Esse assunto é muito importante. Tá? Fiquem com Deus. Beijo no coração. E assim, Papai do Céu abençoe vocês e a família aí. Tá? Obrigado por tudo. Tchau, professor. Tchau. Bom feriado, bom final de Tchau, semana. professor. Tchau. Falou, professor. Até mais. Até. Fique com Deus.